claro que o assunto do vídeo de hoje não poderia ser outro, senão, né, a novidade maravilhosa que o nosso querido ministro Fachin anunciou sobre a anulação de todas as histórias da Lava Jato, passou de Curitiba para Brasília. Mas como é que a gente chegou nesse ponto, né? Por que do nada aconteceu isso? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para mudar? Então eu refleti sobre o assunto e resolvi fazer nesse vídeo assim um breve histórico de como a coisa chegou nesse ponto e juntei algumas matérias daí da extrema imprensa, com mais alguns pensamentos meus, cheguei em algumas conclusões que eu quero ver se vocês concordam ou não comigo. Então, se vocês já gostaram da pauta do vídeo de hoje, e o vídeo de hoje tá caprichado, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de WhatsApp. Dá uma verificada na sua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho antes da gente começar a pauta, ontem foi dia 8 de março, né? O Dia Internacional da Mulher, uma data que as feministas resolveram colocar no calendário. É por isso que eu não comemoro muito. Mas o Lula roubou a cena e hoje eu vim aqui, meu amigo, trazer uma oferta especial da minha livraria deste livro aqui fantástico. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre feminismo, Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, só hoje tá pela metade do preço na minha livraria. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, corre lá e aproveita antes que acabe. Agora sim podemos ir para a pauta. A gente vai retroceder um pouquinho. Vamos para domingo, quando o nosso querido Humberto Costa, maravilhoso petista, viu em sua bola de cristal que algo aconteceria e postou esse vídeo aí do Lula na academia, mandando a gente se preparar. Será que foi mesmo a bola de cristal? Ou será que ele tinha informações privilegiadas? Porque na segunda-feira todo mundo ficou indignado com essa notícia aqui. Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Que coisa, ele só se deu conta agora, né? Mas eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo que antes o STF não entendia assim, dessa forma. E será que eles já tinham interesse de tornar o Lula elegível antes? Eu aqui, com os meus botões, acho que sim. E por que será que isso não aconteceu antes, né? É o que eu quero mostrar, que eu acho que aconteceu e quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Vai ser um breve histórico sobre o lindo, maravilhoso Fachin, né? Um deus do Olimpo. A gente não pode falar mal, senão vem o Uber Black e leva a gente pra cadeia. Essa mesma da onde o Lula saiu. Não, a mesma não, né? A dele, é claro, era uma coisa mais especial. Nossa, ia ser chinfrim mesmo. Vamos fazer um breve histórico aqui do Fachin. Para quem não sabe, caso não saiba, o Fachin foi indicado pela Dilma. E detalhe aqui, né? Ele nem juiz era, ele era advogado. Na época, deu um bafafá, ele que substituiu o Joaquim Barbosa, que teve uma época aí também que o pessoal elevou ele à categoria de herói, né? Porque ele combatia os corruptos no STF e tempo depois deram com os burros na água porque o Joaquim Barbosa declarou ali o voto na Dilma também. Mas enfim, o Fachin substituiu o Joaquim Barbosa e ele também pediu votos para Dilma em sua campanha. Inclusive, o videozinho circulou muito ontem nas redes sociais. E se vocês não sabem, assim, o Fachin ficou muito amigo da galera da esquerda porque ele era um ativista da causa do MST, né? Então, na cabecinha de Fachin, o direito social da propriedade, né, o interesse social, ele se sobrepuja ao teu direito de propriedade.
Então o Fachin acha o MST lindo, maravilhoso, e por isso que ele é o ministro favorito do Movimento Sem Terra. Agora vamos tratar aqui, aliás, antes de eu começar a falar sobre o Lula, quem quiser saber mais sobre a história do Fachin, tem um documentário excelente que eu tenho para indicar para vocês da Brasil Paralelo, lá no canal deles, dá para assistir de graça. E se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo exclusivo da Brasil Paralelo se tornando um membro, eu vou deixar um linkzinho aqui também, que inscrito no meu canal tem desconto. Agora voltemos aqui pro Lula. Quem não lembra, em 2016, quando estava ali na iminência do Lula ser preso, e a Dilma teve uma ideia maravilhosa de nomear ele ministro da Casa Civil para ele ganhar o foro privilegiado e não ir parar atrás do Chilindró. Na época, o Maurício Cariotes vazou esse diálogo, foi um bafafá tremendo e acabou que Gilmar Mendes, olha só como este mundo é pequeno, né? Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil. E por que Gilmar Mendes fez isso? Porque o Gilmar Mendes é bonzinho, porque ele é maravilhoso, porque ele não gosta de corruptos? Não, meus amigos. Porque naquela época o povo saiu pra rua. Aqui a matéria, ó. Protestos se espalham pelo país contra a nomeação de Lula para ministro de Dilma. O povo brasileiro estava engajado nessa causa de tirar a quadrilha lulopetista do poder e a gente tomava as ruas mesmo, né? Manifestações gigantescas aconteciam na época. E aí o Teori Zavascki, que era o ministro do STF que estava cuidando dos Paranauê da Lava Jato, anulou essa escuta aí do Lula e da Dilma, pegou o caso que estava com o Moro, foi para lá na STF no meio desse bolo todo e o Teori Zavascki disse não. Aqui está o caso do sítio e do triplex, vai voltar para o Moro, porque é o Moro que tem que cuidar disso. Vocês estão vendo aí, né, matéria do G1, que aqui eu não gosto de ser acusada de fake news. Pois bem, aí no meio dessa história toda aconteceu um acidente, né, Teori Zavascki, até hoje uma coisa meio estranha. Uns dias antes o filho dele tinha dado umas declarações na mídia, que parece que o pai dele estava sofrendo ameaças, enfim, aconteceu esse acidente. E a casualidade é que o Edson Fachin foi sorteado. Esses sorteios da STF, eles são maravilhosos mesmo. E o Edson Fachin foi sorteado para ser o novo relator da Lava Jato no STF, substituindo o Teori Zavascki. E nessa época aí, já o Lula estava querendo tirar, a defesa do Lula estava querendo tirar o caso da mão do Moro, entrou com um recurso no STF e o Fachin já era o relator da Lava Jato e aconteceu isso aqui, ó. O STF rejeitou o recurso e manteve o processo de Lula com Sérgio Moro. O petista tentava reverter a decisão do Teori Zavascki, que havia enviado para o juiz de Curitiba casos relativos ao sítio de Atibaia e ao triplex do Guarujá. Isso foi em 2017. Então, em 2017, o STF achava que sim, a competência era da galera de Curitiba. Agora, o Fachin, numa decisão monocrática, achou que não é mais. Agora, vamos mudar isso daqui. É aquela velha insegurança jurídica. Só para ficar claro aqui que já teve uma decisão do STF dizendo que sim, era competência do Moro. Mas tudo muda, né? E aí a gente vai pro episódio da prisão do Lula, que aconteceu ali em abril de 2018. Teve escândalo, ele subiu no trio elétrico, teve vídeo dele tomando uma água meio suspeita, tava lá a Manu Aviãozinho, o Haddad, a galera da esquerda, a Gleisi Hoffmann no caminhão, dizendo que ia ter, né, problemas, vou usar essa palavra aqui, problemas se quisessem levar o Lula preso. Ele resistiu, tiveram que buscar ele lá dentro do negócio, enfim, foi preso. Claro, numa sala de luxo, com frigobar, né? Que o Lula é outro patamar, não é um Hellis Mortal que nem nós. E até hoje ele custa bastante dinheiro pra gente, né? Mas enfim, foi preso. E por que que Lula foi preso, que aconteceu tudo isso? De novo, ó, manifestações por prisão de Lula ganham as ruas do Brasil. Isso daqui era em abril de 2018. E na época teve até um pedido de habeas corpus que foi rejeitado pelo STF por 6 votos a 5.
Por quê? Porque os ministros queriam que o Lula fosse preso, que o Lula não disputasse as eleições? Não, meus amigos. Vamos de novo aqui, ó. Povo na rua, era força de povo, pressão, opinião popular estava pedindo, clamando pela prisão do sapo cachaceiro. E agora vamos aqui ao Deltanzinho, a galera da Lava Jato, porque passou um tempo e começou a vazar aqueles diálogos que no início a gente não deu muita bola, né? Mas que agora, revisitando, assim, algumas coisas começam a fazer muito sentido. Como, por exemplo, esse daqui, onde Deltanzito diz: uhul, o Fachin é nosso. Olha só, coincidência. O Fachin, que lindo, Deltan e Fachin. E o Deltan sabe muito bem da importância da mídia, da opinião pública, né, apoiando essa causa. E em outro diálogo, o Deltan diz isso aqui, ó: estou pensando em ligar para todos os jornalistas de opinião dos principais veículos, porque a Lava Jato gosta só da extrema imprensa, né, que falam sobre Lava Jato, para conversar, ouvir cenário, críticas, lembrar da importância de reformas e tentar trazê-los mais para a causa. Já aproveitaria para esclarecer sobre a fundação da Lava Jato, das ONGs de dinheiro. Quem não assistiu o vídeo de ontem, assista que eu falo um pouco sobre isso aqui também. Tenho achado a defesa da Lava Jato muito fraca por jornalistas e será bom para sondar como estamos e como estão nos vendo, tentando trazer mais para o nosso lado. Agora isso vai tomar um tempo danado, seria um grande esforço, mas acho manejável, com Júlio de volta agora e Paulo ajudando bastante. Contudo, queria ouvir vocês para ver se também acham que vale a pena e para ouvir eventuais sugestões de abordagem. Mais adiante nesse mesmo diálogo, a Jerusa, que também é lá da equipe da galera, né, da Lava Jato, diz: concordo, mas precisamos descolar do Bozo também, né, o nosso presidente Bolsonaro. E o que o Deltan diz? O maior desafio é descolar do Bozo para angariar apoio dos jornalistas, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Bota seu nariz aí de palhaço, né? A Lava Jato sempre soube da importância dos apoiadores de Bolsonaro, né? Engajados nessa defesa para colocar os corruptos atrás da cadeia, mas ao mesmo tempo eles não queriam o Bolsonaro, eles queriam uma coisa mais assim tucanística, vamos dizer. Mas para vocês verem como eles sabem da importância do povo na rua. Foi isso que sustentou a Lava Jato. Não se enganem, né? Se o povo não tivesse ido às ruas, muita coisa ali já teria acontecido. Eu acho até que essa anulação aí do processo todo do Lula já teria acontecido antes. Mas vamos adiante. Aí passou mais um tempo, em 19 começou, né, Tofinho com esse inquérito aí das fake news. Depois de um tempo, né, no ano seguinte veio essa porcaria desse pandemônio, e no meio do pandemônio a galera foi lá no ouvidinho do Moro, falou: Moro, o seu pirulito é dourado, você é o pirocu do Moro, você está com tudo, saia do governo Bolsonaro, já tem uma crise acontecendo e você, né, terminará de enterrar este governo horrível, o Bozo. E aí o Moro saiu dizendo que tinha que preservar a biografia dele, né? O povo brasileiro que se dane, eu tenho aqui que preservar minha biografia, vou sair. E quando ele saiu, ele deu essa declaração aqui: a Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro, que é a história do Flávio, e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa. Ou seja, ele estava corroborando com este inquérito maravilhoso do Tofinho, que investiga quem? Os apoiadores do Bozo. Então, né, nós que fizemos papel de palhaço esse tempo todo, ficamos impedidos de sair ali para as ruas, né, com essa história toda aí de fraudemia, e os influenciadores, a galera que tem canal, os jornalistas aí, conservadores que escrevem, começaram a ser intimidados por este inquérito de Tofinho. Então a galera meio que começou a se encolher, porque né, ninguém quer ir para cadeia, vamos combinar. E deste inquérito das fake news brotou o dos atos antidemocráticos. Depois que começou esse inquérito aqui, a diferença nas manifestações foi gigantesca. Então junta
inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, a imprensa batendo o tempo inteiro, né, fazendo aquela contagem mórbida que eles fazem. Então tem muita gente que tem medo mesmo de sair pra rua, porque infelizmente fica assistindo a Globo. E o que aconteceu com o povo na rua? Pois é, o povo não tá mais na rua, faz algum tempo. E aí ontem veio essa notícia, e o que a gente esperava, assim, de Deltan, de Moro? No mínimo uma indignação pelo que aconteceu. Bom, Moro não falou nada, mas o Deltan falou. Olha só o que ele postou no Twitter. Hoje, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato por entender que seus processos deveriam correr em Brasília e não em Curitiba. É preciso dizer 3 coisas sobre isso. 1. A condução dos casos em Curitiba foi decidida N vezes pelos tribunais, inclusive STF, que eu acabei de mostrar para vocês, e assim seguiu as regras do jogo então existentes. Contudo, vamos pegar um pano aqui, vamos começar a passar um paninho no Fachin. Houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país. Assim, recentemente, o STF retirou de Curitiba casos envolvendo os políticos do MDB em corrupção na Transpetro, do grupo Petrobras, embora, então vencido, o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente à partidária. Ai, Deltan, foi ótimo, mas aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente. Então, o que ele está dizendo assim, ó? O Fachin não acha que tem que sair de Curitiba, mas já que os outros acham que dos outros partidos tem que sair de Curitiba, o Fachin, que é uma pessoa muito justa e totalmente imparcial, só porque ele era militante do MST, afinal de contas, e fez campanha para Dilma, não quer dizer que ele seja petista, né? Não, jamais. Aí foi por isso que ele tirou o caso do PT, do Lula, lá de Curitiba. E ele segue. Partindo do pressuposto que endosso, Deltanzinho endossa. Ahá, o Fachin é nosso. De que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, maravilhoso. Inclusive, na Operação Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. Olha o pano. Esse é mais um caso derrubado num sistema de justiça que rediscute e redecide o mesmo dezenas de vezes e favorece a anulação dos processos criminais. Vide a história da prisão em segunda instância, né? Que a gente tá brigando para que seja aprovado no Congresso, porque o STF entendeu que sim, depois ele entendeu que não, depois ele entendeu que sim, e aí só a fase da lua no dia que vai dizer se pode ou se não pode a prisão em segunda instância. No momento não tá valendo. Mas enfim, tribunais têm papel essencial em nossa democracia e devem ser respeitados. E aí eu concordo. Mas sistemas de justiça precisam ser aperfeiçoados. Processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição. O que vocês acham? Será que vai prescrever? Será? O que é certo é que Lula poderá concorrer nas eleições do ano que vem, tá, pessoal? Isso daí já é ponto decidido. Não vai dar tempo deles tornarem o Lula inelegível e eu, na minha modesta opinião, acho que a história vai prescrever mesmo, tá? Vai acabar tudo em pizza. Mas vamos continuar aqui. Várias questões serão rediscutidas nos tribunais. Nada disso, contudo, apaga a consistência dos fatos e provas sobre os quais caberá ao judiciário a última palavra, né? Então, aquela passada de pano básica. 3. Saindo do caso concreto, é preciso abrir os olhos para os amplos retrocessos que estão acontecendo no combate à corrupção. Por exemplo, fim da prisão em segunda instância, novas regras que dificultam investigações e condenações, propostas que desfiguram a lei de lavagem e de improbidade. Pois é, este nosso Congresso maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem do outro lado ali, quem é que tá pedindo as tais reformas? É Deltanzinho, né? O Fachin é nosso, os apoiadores do Bozo, Transparência Internacional, ONGs, palestras. É meio estranho, né? Embora eu ache que sim, tem que ter a condenação em segunda instância e várias outras medidas aí, porque ninguém gosta de ver corrupto impune. Vamos combinar.
E aí ele conclui aqui: precisamos discutir essas amplas mudanças em curso, e aqui não falo mais do caso concreto, para decidir se queremos ser o país da impunidade e da corrupção, que corre o risco de retroceder 20 anos no combate a esse mal, ou um país democrático em que impere a lei. O problema é que, né, a lei foi rasgada meio que assim, quando começa a história de inquérito de fake news, de atos antidemocráticos, aí rasgou a Constituição para condenar os apoiadores do Bozo, tá de boas. Mas eu avisei, eu falei que a coisa ia pegar pro lado deles e está pegando. E aí, com essa história do Lula, o Fachin também declarou perda de objeto do julgamento de suspeição do Moro. Lembra que eu tava avisando em vários vídeos que ia dar ruim pro Moro, pro Deltan? Pois é, o Fachin, o Fachin é nosso, acabou com essa história. Mas é o que vocês têm que entender é o seguinte, pessoal, ali tem uma disputa de poder, tá? Não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém amiguinho. É um querendo tirar o poder do outro para ser ele o mais poderoso. E mesmo dentro do STF, ministros querem julgar a suspeição de Moro, mesmo com decisão contrária de Fachin. Será que é por isso que o Moro tá mais, ó, bem quietinho? Lembrando que o Moro saiu do país e foi para trabalhar aí numa empresa que meio que tem a ver com o Odebrecht, que meio que tava na Lava Jato e meio que tem umas consultorias, uns paranauê muito esquisitos, né? O que vocês acham disso tudo? Será que o Fachin fez isso para livrar o Lula, para livrar o Moro, para livrar os dois, para tentar fazer uma oposição ao Bozo? O que vocês acham disso tudo, né? No fim da história, aquele, né, o petista da PGR é quem talvez salve tudo, porque ele vai recorrer da decisão do Fachin. A anulação não repara danos causados a Lula, diz defesa. E aí é o seguinte, né, pessoal? Tem várias e várias pessoas, não é só o Lula. Se acontecer isso com Lula, de novo, vai abrir um precedente, teve gente que devolveu dinheiro, vai ter gente que vai querer processar o Estado para receber indenização, bom, aí o céu é o limite, né? Isso aqui abre mais um precedente para que o povo tome no Rainbow, que aliás já está tomando, porque ontem, depois dessa notícia, o dólar disparou e a bolsa desabou. Pois é, meus amigos. No final deste vídeo, a conclusão que eu chego é a seguinte: enquanto o povo continuar aceitando ficar em casa, não puder mais ir para as ruas para fazer pressão no poder, a coisa vai ficar cada vez pior para o nosso lado. Ou a gente abre os olhos, toma as ruas e começa a lutar de novo pela nossa liberdade, porque a corrupção é uma consequência de um regime totalitário, né, um aparelhamento do Estado que se instaurou aqui no Brasil. Quando o povo ia para as ruas para tirar, né, essa quadrilha do poder, ele dizia que a nossa bandeira jamais seria vermelha. A corrupção é ruim? Sim, é claro que sim. Ninguém que está defendendo corrupção. Mas o pior de tudo, a nossa luta sempre foi contra esse regime totalitário, esse aparelhamento. E se a gente continuar na política do fica em casa, a coisa vai ficar cada vez pior. Não estou dizendo que inventaram, né, uma doença propositalmente, mas como diz o livro de Saul Alinsky, Regras para Radicais, eles estão usando uma crise que sim, é uma crise que existe, pessoas estão doentes, mas eles estão usando isso em favor da causa deles. Porque o povo trancado dentro de casa não faz pressão. E se não faz pressão, eles não precisam se preocupar tanto assim com as cacas que fazem por lá. Fala pra mim aqui nos comentários, concorda ou não comigo? O que vocês acham dessa treta toda? Fala nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!